A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você, professor da EVD, que sempre está conosco aqui. Felipe Adriano, mais uma vez com vocês aqui, para juntos aprendermos acerca da palavra de Deus. Hoje acompanhado mais uma vez das nossas queridas professoras, irmã Rosimar, irmã Hanani. Aqui eu já quero saudá-las e dar as boas-vindas mais uma vez. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani, a paz do Senhor a todos os professores que estão nos ouvindo, que Deus abençoe, que esta lição é uma lição maravilhosa. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Rosimar. É um prazer mais uma vez estar com vocês, né, em mais uma aula, em mais um podcast. Que Deus esteja conosco neste dia e nos abençoe. E muito obrigado a você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Hoje, lição 9, né? Nós estamos aqui tratando sobre Gênesis, o livro dos grandes começos, e saímos da criação, já percorremos por Noé e outros personagens, e entramos na vida dos patriarcas. Na lição passada, no podcast passado, você ouviu acerca e aprendeu acerca de Abraão, que foi o primeiro patriarca, né? Sara, a sua família, a sua história e trajetória. Hoje nós vamos entrar justamente saindo, né, do primeiro patriarca e adentrando no segundo patriarca, né, mostrando esse pano de fundo, a apresentação de Isaac como aquele que dá continuidade ao patriarcado e também a promessa do Senhor sobre a sua descendência, a descendência de Abraão, descendência abraâmica, e Isaac é aquele que é o filho legítimo da promessa. É o filho legítimo da promessa no que diz respeito à continuidade, né? Aquele é o filho legítimo que vai dar continuidade à descendência de Abraão, seu pai, por ser ele o filho da promessa. Então, lição 9, o título da lição diz Isaac e Rebeca, um casal especial. A gente vai entender um pouquinho desse casal especial, como é que se deu, como é que foi, né? A vida de Isaac, de Rebeca, esse casal especial, esse momento tão especial, uma história de amor também muito bonita, né? Enche os nossos olhos, né? Essa leitura por ver o que Deus fez através ali dos bastidores para marcar esse encontro, esse casamento e escrever essa história. A leitura bíblica, Gênesis capítulo 24, versículo 9 ao versículo 20, mas nós vamos ler apenas o versículo 4, que é a mensagem bíblica, que diz: vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. O que eu acho interessante, meus queridos amados irmãos, você que está nos acompanhando, as nossas professoras que aqui estão, é que Abraão ele comete alguns erros na sua trajetória, né? Dentre estes, Abraão, às vezes, seu coração um pouco desfalecido, de Sara também, sem crer muito na promessa do Senhor, já é velho, e tentar achar ali uma oportunidade de poder gerar filhos, né, e deixar sua semente na terra. E ele comete alguns desses erros e ele entende, Abraão ele entendeu por muitas vezes que bom é confiar no Senhor, né? Ainda que as aparências digam que não, ainda que haja uma dificuldade, ainda que haja um impasse, ainda que não haja solução, mas bom é confiar e descansar no Senhor, porque ele dirige a história e no final dá tudo certo. E Abraão não quer cometer esse mesmo erro para com o seu filho Isaac. Então há uma preocupação em Abraão em poder orar ao Senhor para que Deus direcione, para que Deus mostre o caminho, para que Deus lhe dê uma esposa, para que essa descendência ela continue se perpetuando. Então Abraão ele vai chamar o seu servo, vai dirigir-lhe uma missão. E o que eu acho interessante, caras professores, e já começando aqui pela a nossa querida irmã Rosimar, que essa história é uma história muito linda, uma história bela, uma história de amor, né, que envolve Isaac, que envolve Rebeca, que envolve seu pai também, que envolve o seu servo. E o que eu acho interessante nesse contexto todo aqui é que Abraão, um homem muito sábio, um homem muito inteligente, um homem de Deus, ele compreende que os seus dias estão chegando, né, irmãos, ao fim, mas ele preocupado com seu filho Isaac, inclusive a gente vai perceber que não só para o seu filho da promessa, mas há um apego muito grande de Abraão com Isaac, há um amor intenso, e toda essa preocupação leva a pensar justamente no seu futuro, para que nada saia ali dos planos de Deus e para que tudo seja na direção de Deus. Eu acho muito interessante, Mosmar, porque Abraão, ele, mesmo na velhice, ele continua sendo um homem que consegue discernir e a sua preocupação leva a direcionar
Deus a todo momento para a vida de Isaac, assim como foi também com ele. É isso mesmo, irmão Felipe. É uma das coisas que nós vemos aqui, a grandeza de Deus, né? Nós vemos o cuidado de Abraão como sendo o pai, né? Então, nós vemos aqui a grandeza de Deus. Isso significa que Deus, ele tem um cuidado com os seus. E nós vemos aqui que Abraão, ele teve um cuidado com o seu filho, como todos os pais, né? Nós vemos que todos os pais, eles querem o melhor para os seus filhos. E nós vemos aqui que com Isaac não foi diferente, né? Para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o significado do nome Isaac, né? Que seria bem interessante para os adolescentes, que Isaac significa riso, aquele que ri, ou ele ri, né? Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Então, amados, essa lição é uma lição grandiosa. Eu confesso que, ao estudar esta lição, eu me emocionei por diversas vezes, né? Porque nós sabemos o cuidado, a grandeza que o nosso Deus tem conosco. A Bíblia Sagrada, ela fala o seguinte, que disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência. Então, já estava traçado a obra de Deus. E quando nós remetemos a essa lição, estudamos sobre Isaac e Rebeca, uma linda história de amor na Bíblia. Então, Isaac, ele era filho de Sara e de Abraão, né? Abraão, ele foi pai na velhice, e aos 100 anos nasceu seu filho Isaac. Olha só, mas mesmo quando, como o irmão Felipe frisou aqui, Abraão, ele se preocupava com o futuro do seu filho. Então, nós vemos aqui o cuidado com o futuro de Isaac. O pai teve a intenção de evitar que seu filho casasse com uma mulher que não tivesse a mesma fé que eles. Alguém que fosse alvo das mesmas promessas de Deus que estava sobre a vida deles. Então, e agiu para conseguir isso, né? Enviou seu servo com a missão de trazer uma mulher para o seu filho. Então, mas quem era Raquel? Ou quem era Rebeca, desculpe. Quem era Rebeca? Então, Rebeca era filha de Betuel, né? Que era filho de Naor, irmão de Abraão, irmão de Labão, jovem disposta para o trabalho. Olha as características de Rebeca. Né? Nós vemos também que Rebeca também era de uma família de poucas posses. Né? Nós vemos aqui que Rebeca ela não era de uma família de poucas posses, como corrigindo aqui, né? Ela era prestativa, humilde, bela, além de ser dedicada ao Senhor. Então, o interessante aqui, queridos, que eu estava observando, foi a obediência daquele servo, né? Que o texto não deixa claro se o servo, qual o nome, quem seria o servo, mas nós sabemos que, de acordo com alguns comentaristas que afirmam, né, que seria Eliezer, né? Que partiu para a Mesopotâmia, né, para a terra de Naor, com o intuito de trazer essa noiva, essa esposa, para Isaac. Nós sabemos aqui, queridos, que ele levou 10 camelos de Abraão e uma porção de presente, né? Então, nós sabemos que aquela missão era importantíssima. Abraão tinha convicção que Deus, por meio do seu anjo, iria à frente do seu servo naquela jornada e ia, com certeza, conduzi-lo a um final maravilhoso. Eu acho interessante, amados, quando o salmista Davi fala, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós pedimos ao Senhor, ensina-me, Senhor. É muito lindo isso. Obedecer a Deus, amados, é uma mudança de vida, é uma etapa no processo de conversão. Então, como a palavra de Deus diz que, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância.
né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, queridos, nós somos como filhos obedientes. Nós obedecemos ao nosso Pai naquilo que Ele nos orienta, naquilo que Ele nos manda. Então, o mais interessante nessa história, amados, que nós vemos a providência divina, né? Quando Abraão enviou seu servo para aquele lugar, ele sabia em quem cria, ele sabia que Deus iria enviar uma esposa para o seu filho. Que coisa linda. Então, o mais interessante é que aquele servo, né, denominado aqui, como alguns comentaristas relatam, Eliezer, ele fez uma prova ao Senhor, ele pediu um sinal, né? Interessante que quando ele chegou ali à beira de um poço, né, onde paravam aquelas moças para tirar água, o servo dirigiu a voz ao Senhor, a Deus, e orou. Porque tem coisas na nossa vida que nós temos que pedir sinal e a providência e a resposta de Deus. Então, nós vemos aqui que a oração, a súplica daquele homem consistia em um sinal de Deus. Ele não queria trazer a resposta para Abraão errada. Ele queria trazer algo que fosse determinado pelo Senhor. E a oração dele foi muito linda, né? Se a moça a quem ele pedisse água dissesse, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos. Olha que coisa linda. Esta seria a confirmação da resposta de Deus. Quando terminou de orar, chegou ao poço uma linda donzela. E quem era essa linda donzela? Rebeca. Olha que coisa linda. Nós sabemos aqui que o mais interessante que eu acho nessa história é que Rebeca, ela nem sabia quem era Isaac, nem nunca tinha nem visto, né? Não o conhecia pessoalmente, morava em um lugar muito distante. Isso aí a gente vai estudar mais na frente, né? E o mais interessante, quando a gente vai estudando algumas curiosidades dessa lição, quando nós vamos nos determos aqui, nós vemos que Isaac já tinha 40 anos, né? Quantos jovens hoje a gente observa, amados, que não quer mais nem esperar no Senhor, né? Já passa dos 30, aí, Jesus, está demorando. Né? Então, nós vemos aqui que Isaac era de idade de 40 anos quando se casou com Rebeca. Né? Nós vamos ver a continuação desse casamento ao longo da lição de hoje. Ele era um homem que tinha o costume de orar. Olha a característica dele. Ele sucederia a Abraão no comando dos negócios da família, nos rumos da história do povo de Deus. Nós vemos aqui que na sociedade patriarcal em que viviam os casamentos arranjados naquela época, né? Antigamente era assim, não permitiam as mulheres decidirem seu futuro. Mas nós vemos aqui que Rebeca, ela decidiu por si mesma se queria ir com Eliezer para casar-se com Isaac, filho de Abraão. E Eliezer, ele era o servo de Abraão, enviado por ele para encontrar a mulher ideal para Isaac, para seu filho. Então, amados, nós vemos aqui a providência de Deus, a resposta de Deus para aquele servo que foi à procura de uma donzela, de uma moça, para casar-se com aquele jovem, e Deus, ele não nos abandona, ele sempre nos dá o sinal. E essa história é uma história muito linda, é uma história de amor. E mais na frente, vocês vão ver, eu vou até comentar mais na frente, é a questão da obediência de Rebeca aos seus pais. Depois a gente vai falar sobre isso mais na frente. Coisa linda, né, irmão Felipe? É verdade, irmã Rosimar. E assim, a gente tratar sobre casamento é um tema que já vai começar, é um tema que já está começando a florescer, né, no coração do adolescente. O adolescente, na sua faixa etária, né, de 13, 14 anos, que é a lição que nós estudamos, ele já começa a vislumbrar a questão do casamento, já começa a pensar sobre a sua família, está tudo claro, nos seus estudos, em se formar, em ter um emprego, e também já projetando o seu futuro, projetando o seu casamento, projetando a sua família. E está aqui, irmãos, está aqui, professor, uma história belíssima para nós tratarmos sobre um exemplo
de um verdadeiro casamento cristão, que é o de Isaac para com Rebeca. Primeiro porque Isaac não se apressa em casar-se com alguém que não é da vontade de Deus. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos deixar muito claro para o adolescente. Nós temos que ter muito cuidado, porque o casamento é algo muito sério. Tratar do casamento com essa seriedade, que é a vontade de Deus, que o adolescente case, que a moça, o moço case. Eles precisam entender que é a vontade de Deus que eles casem e constituam uma família, mas ao mesmo tempo eles precisam ter cuidado em escolher a pessoa certa e aguardar o tempo de Deus para escolher essa pessoa. Perceba que aqui, quando o servo ora, isso é lindo, porque esse servo aqui, certamente, ele é de Damasco, e certamente ele aprendeu a orar com Abraão. Então, Abraão, ele influencia o servo a orar. O servo, ele ora e conhece a Deus e tem uma intimidade com Deus a partir daquele que é o seu Senhor, a partir de Abraão. Isso é lindo. E quando o servo ora, ele está no lugar certo, no momento certo, porque Deus assim o guiou. Então, a gente vê aqui, irmão, que o personagem principal aqui é Deus. Aparece Abraão, aparece o servo, Isaac e Rebeca, mas o personagem principal aqui é Deus. Deus está em todo o tempo agindo. E a prova é que Deus faz com que o servo chegue no momento certo, que as moças vêm tirar a água do poço. Isso é lindo. Isso é extraordinário. E uma outra coisa que eu queria destacar, que a irmã Hanum também vai comentar, e para a irmã Rosimar continuar no seu aprofundamento, é que não é... Escute isso, professor, porque isso é importantíssimo você deixar com o seu aluno. Não é critério para o servo na sua oração uma moça formosa. Não é critério na oração do servo para a escolha e para a decisão ser apenas a sua beleza física. A aparência não é um critério de escolha para aquele servo na sua oração. O critério de escolha é, primeiro, ser uma moça que seja da terra de Abraão, seu senhor. E na sua oração, ele coloca como critério algumas características que ele vai ver em Rebeca, e uma das principais características é a sua disposição. É o seu trabalho, é o seu serviço. Porque, às vezes, isso é importantíssimo para tratar, ainda enquanto adolescente, nós, os homens, nós queremos sempre selecionar as coisas e as pessoas pela boa aparência. Só que nós precisamos entender que, mais do que uma boa aparência, é necessário ter um coração reto diante do Senhor e uma vida dedicada ao Senhor. Então, deixar muito claro, você, professor, para o seu adolescente e para o seu aluno, que, na hora de escolher, ele precisa orar, né? Hoje em dia parece que orar não é mais necessário para a gente escolher com quem a gente vai casar ou se relacionar. Só que nós aprendemos na Bíblia que tudo começa a partir da oração. A oração move até os nossos relacionamentos. Quantos relacionamentos estão sendo formados nossos adolescentes de amizade e mais à frente vai começar de afeição sem oração. E se começar sem oração, está errado, vai dar errado. O servo, ele começa com oração. Senhor, eu cheguei aqui, mas eu vou orar, fazer um voto contigo. Assim, começa porque toda a nossa vida parte a partir da oração. Ele vai orar e Deus vai lhe apresentar. Porque se nós orarmos, Deus, ele vai fazer tudo acontecer no teu tempo e da maneira certa. Então, professor, transmita isso para o seu aluno, para o seu adolescente. Ele precisa orar, ele precisa aguardar, e a aparência física não é critério de escolha. O principal critério de escolha é ser alguém que tenha Deus na vida, que seja alguém que agrada ao Senhor, porque este sim, no centro da vontade de Deus, fará com que tudo seja bênção na minha vida, bênção em nossa vida. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Irmão Felipe, uma coisa que eu observo nessa história, né, de Abraão com o seu servo e também de Isaac, é a questão do exemplo que Abraão dá, né, não só a seu servo, mas também Isaac, de buscar a Deus, né, nas dificuldades, nas suas dúvidas, de sempre estar buscando saber de Deus qual é o melhor caminho, o que deve fazer, né? Então, o exemplo que essa história traz através desse servo de obediência e de buscar ao Deus do seu Senhor para conseguir aquilo que o Senhor estava pedindo, né? É o que nos traz de exemplo hoje para os nossos dias. Nós, como pais, né, temos que dar exemplo aos nossos filhos de como buscar ao Senhor, de ter aquela intimidade com Deus, que com certeza esse servo,
Ele viu no seu Senhor este exemplo, por isso que ele procedeu dessa forma. Por isso que quando ele se viu no momento de dificuldade de como escolher, de como é que eu vou encontrar a esposa do meu Senhor, né? Ele soube buscar na fonte, ele soube se ajoelhar, e buscar a Deus e fazer uma prova com Deus, dizendo: Senhor, me guia, me diz aqui, me mostra quem é a moça, né? Porque ele viu o exemplo, com certeza, no seu Senhor Abraão. Então, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos, né? Como pais, como professores, dar exemplo para os nossos alunos, mas também como filhos, nós buscarmos o exemplo também naqueles que buscam essa identidade cristã, que buscam ter essa identidade em Cristo, né? Se parecer com Cristo, que sempre naquele momento de dificuldade, naquele momento de dúvida, buscar a Deus. E isso é que a gente vai ver lá na frente, que o êxito que teve no casamento de Isaac e Rebeca, as bênçãos de Deus que veio sobre a vida deles, foi justamente por causa dessas escolhas tomadas, por causa dessa decisão de obedecer, dessa decisão de ter como exemplo, né, alguém que busca a Deus. É verdade. Nós vemos aí o cuidado, né, de Abraão como pai, né? Nós sabemos que realmente os pais eles se preocupam porque eles querem o bem dos seus filhos, né? Uma das coisas que a gente vai ver mais na frente é a questão de sempre consultar os pais, determinadas situações, decisões. É muito importante que os filhos, que os adolescentes, eles consultem os seus pais, né? Sobre as decisões que eles vão tomar, né? Porque mesmo Abraão sendo velho, já idoso, mas ele teve aquela preocupação. Então, nós vemos aqui que Isaac, vamos fazer essa conclusão aqui do nosso tópico, nós vemos que Isaac, ele soube esperar o momento certo e a pessoa certa para casar-se, né? Então, ele foi abençoado. E hoje em dia, muita gente casando errado por ter pressa e ficando ansioso demais sobre esse assunto, né? Então, todos os jovens, a gente observa, jovens e adolescentes, já está naquele momento, né? Aquela ansiedade, quem vai ser o meu esposo, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos confiar e esperar no Senhor, porque tudo ao seu tempo dá certo, né? O melhor é ter confiança no Pai Celestial. Ele sabe de tudo, o que cada um de nós precisamos. A Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que foi o que aconteceu até comigo. Eu era muito envolvida na obra do Senhor, não tinha muita preocupação com essa questão, queria sim casar, mas no tempo certo o Senhor mandou no local que eu me congregava. Então Deus, ele prepara tudo, né? E a vontade dele na vida de cada um se manifesta, e será o melhor, com certeza, né? Porque nós sabemos que Eliezer foi cumprir sua missão, procurando sempre estar submisso à vontade de Deus, né? Orou pedindo sinal, foi atendido no retorno à casa de Abraão, né? Nós vamos ver mais adiante que a alegria foi imensa, né? De Isaac e de Rebeca, demonstraram ter gostado um do outro, tudo isso aí nós vamos ver mais na frente, né? O que eu quero passar para você, adolescente, para concluir, é que o Espírito Santo do Senhor, ele já planeja a sua felicidade conjugal. Com certeza. Lembre-se que foi Deus quem preparou Eva para Adão, Esté para Asuero, Ruth para Boaz. Nós sabemos a grandeza do nosso Deus, Isaac para Rebeca, né? Jesus fez o seu primeiro milagre durante uma festa de casamento. Jesus, ele se preocupa com o casamento, para ele é uma das prioridades o casamento, é importante, né? Então, nós vemos aí que nosso Deus, ele é maravilhoso, e essa linda história que vocês vão agora, né, continuar ouvindo, é uma história que nos traz muitas emoções. Glória a Deus, maravilha. Finalizando assim o nosso primeiro bloco, nosso tópico 1, tratando acerca da sabedoria de Abraão como pai, se preocupando com o seu filho, a obediência do servo em fazer tudo conforme Abraão lhe pediu, né, inclusive em juramento, e também sobre a providência
divina, a providência de Deus mediante a tudo aquilo que foi acordado. Porque Abraão direcionou, Abraão disse como seria, mas Deus fez acontecer, porque ele é quem providencia tudo. E aí, final desse primeiro tópico, caro adolescente, você que está nos acompanhando, você pai, você professor, é muito importante nós entendermos esse caminho da bênção do Senhor. Primeiro, a dependência em Deus. Segundo, a obediência ao nosso pai. Porque não basta apenas eu depender de Deus quanto adolescente e desobedecer ao meu pai ou à minha mãe. Há uma bênção de Deus sobre a obediência, sobre a reverência, sobre a submissão aos nossos pais. Inclusive, é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando adolescente, o nosso aluno ele precisa entender que a dependência de Deus e a obediência aos pais caminham junto para o caminho da bênção do Senhor. Tópico segundo, Rebeca, exemplo de disposição. E aí o subtópico primeiro diz assim, uma jovem ocupada. Isso é interessante porque uma jovem ocupada, o tópico primeiro fala, trata sobre uma característica que é preciso ser encontrada tanto no homem quanto na mulher, e aqui é evidenciada na vida dessa moça, Rebeca, que é a questão da ocupação, que é a questão do trabalho. Nós sabemos que no contexto bíblico, o próprio Deus, o Salmo, o sábio, por exemplo, vão falar acerca do ocioso, acerca do preguiçoso. E nós compreendemos que Deus não se agrada daqueles que não só não se ocupam, mas que rejeitam o esforço e a sua dedicação no seu serviço. O servo, ele faz na sua oração um voto com o Senhor de identificar dentre aquelas muitas moças, porque aquele horário, irmãos, é o horário que as moças vêm buscar água, era comum naquela época. Os poços não ficavam dentro da cidade para não ter poluição e também para não ter congestionamento dentro da cidade. Então, era costume das moças naquela época saírem da cidade e caminharem com um pote, com uma vasilha, com um cântaro, com um balde, e alguns poços tiravam manualmente água, outros desciam por escada, poços subterrâneos, e tiravam água e carregavam de volta. Então, essa moça é uma moça que está ocupada, que está trabalhando, é uma moça que é obediente ao seu serviço doméstico, é obediente ao serviço da sua casa, e assim como é costume nos outros dias, ela sai novamente para buscar água e você a encontra trabalhando, a encontra ocupada. E é interessante porque precisa haver uma predisposição já no adolescente, na moça e no moço, e dá para até fazer uma dinâmica, inclusive mexer um pouquinho com eles, que eles precisam ver nos nossos alunos uma predisposição em se ocuparem, em trabalhar. Porque assim como nós dizemos que Deus não gosta do ocioso, nem do preguiçoso, assim não seria muito viável eu, quanto adolescente, quanto jovem, começar a visualizar ali uma moça na casa do Senhor e ver uma moça que não é muito preocupada em se ocupar, em trabalhar, em estar disposta a servir, vice-versa. Mediante assim a moça vê no moço um moço que não tem uma predisposição para trabalhar, para manter a sua casa, para ser dedicado no serviço e na obra também do Senhor. Então dá para você fazer uma dinâmica quanto a isso, mexer um pouco com o adolescente quanto a isso, para vocês entenderem um pouco da característica, cada professor, que eles precisam identificar. A gente costuma muito dizer isso, né? Não dá para você casar com uma moça, por exemplo, que não seria uma moça que cuidaria do seu lar, né? Uma moça que não, desde do seu serviço, desde da sua criação, não é dedicada. Porque, escute-me bem, essa moça aqui, ela está fazendo um serviço e ela não casou, é virgem, é solteira e está prestando serviço. Porque se não faz na sua adolescência, se não faz na sua juventude, muito dificilmente fará, e se assim o fizer, dará trabalho para fazer no casamento. Então, dá para você dinamizar com o adolescente, para o adolescente, o moço e a moça, ele ficar um no outro, se tem uma predisposição para trabalhar, para servir, para estar ocupado, porque não dá para casar com quem não sabe cozinhar, não dá para casar com quem é preguiçoso, quem não gosta de trabalhar e manter a sua família. Então, tem que a moça entender isso. Por isso que não é só beleza física, porque a beleza física, ela vai passar. Nós vamos ficar velhos.
vai começar a aparecer as rugas, a pele vai começar a cair um pouco, vai perdendo, os cabelos vão caindo também, a cor vai mudando, e o que vai permanecer? Vai permanecer é o amor, é o companheirismo, é o serviço em ajudar um ao outro, em sustentarem a sua casa. Então, o adolescente ele precisa ter essa consciência, porque a nossa geração é uma geração que ela atua muito, se dispõe muito a agir mediante as suas emoções, mas que nós possamos ser canais de Deus para ministrar o coração dos nossos alunos para que eles não possam agir pelas emoções, mas com consciência, com maturidade, porque são 13, 14 anos, mas já precisam ter uma maturidade de poder de decisão, de identificar no outro as características que Deus quer que seja e que abençoe a nossa vida. Uma outra coisa, disposição para servir. Por que disposição para servir? Porque, meus irmãos, é uma caravana. Primeiro, aquele servo, né, que provavelmente é o irmão Eliezer, ele não está sozinho, tem outros servos também com ele, mas ele é o servo que está liderando aquela caravana, e são 10 camelos, meus irmãos. Um camelo bebe muita água. O camelo bebe aí, consegue beber até 100 litros de água, até armazenar água, né? Então bebe muito, então é preciso ter uma disposição. E ele vai dizer, Senhor, que ela ofereça água não só para mim, porque para mim é muito fácil, mas que ofereça para mim e para os animais. Ou seja, alguém que não tenha medo de trabalhar, alguém que não tenha medo de servir, alguém que esteja disposto a servir, alguém que esteja disponível a poder servir, por mais que isso lhe custe um tempo. Não era a obrigação dela, mas ela está disposta a servir. Por quê? Porque ela vê uma necessidade. Então é alguém sensível. Rebeca é uma jovem sensível, que consegue enxergar a necessidade do outro, consegue servir ao outro, e da forma que o servo vai orar, que ela vai orar, aquela moça ela vai agir mediante aquela oração. Irmão, que coisa tremenda. É uma jovem que vê uma necessidade, que está disposta a servir, professora Hanane, professora Rosimar, que eu me quero ouvir vocês, e é uma moça que não foge do serviço, não foge do trabalho. Ela está dizendo no seu coração, eu não sou obrigada, mas ao bem que eu puder fazer, eu farei. Eu escutando você aqui falando, irmão Felipe, eu estava só rindo aqui comigo mesma, me lembrando da minha época de namoro, que eu lembro que o meu esposo chegou para, não sei se foi para mim, foi para alguém, não sei se foi para o meu pai, eu não me lembro para quem é, mas eu lembro desse comentário, e que ele disse justamente isso, que achou interessante, achou, sim, diferente, porque eu era uma pessoa muito ocupada, eu não parava, tanto compromissos na igreja, eu me envolvia muito na mocidade da igreja, trabalhava, estudava, ainda cuidava das coisas de casa, ajudava, então eu realmente não tinha tempo livre, não, sempre estava ocupada, e me chamou a atenção, que me fez lembrar desse comentário que ele disse, né, que o que chamou a atenção de mim para ele foi justamente essa questão da ocupação, né, uma pessoa que tenta servir em várias formas, né, e que está sempre ocupada, sempre em dinamismo, digamos assim. E isso também é o que chama muita atenção na vida de Rebeca e que os adolescentes eles devem levar em consideração, né? E eu estava prestando atenção aqui em uma coisa que nós, como cristãos, né, que vemos na vida de Rebeca é a questão do serviço. Esse serviço que o irmão Felipe estava falando, do servir ao outro, ao próximo. A gente vê na vida de Rebeca que ela não estava preocupada apenas em ajudar em casa ou fazer os seus próprios serviços, né? Ela também ela se preocupava com o próximo, se preocupava com o outro. E a Bíblia traz esse versículo dizendo que o jovem, ele é forte, então ele tá ali para isso, para servir, né? Os casados, depois de casado, nós vamos nos preocupar com os de casa, com a nossa família, vamos cuidar dos nossos filhos. Mas enquanto você é jovem, você tem que cuidar das coisas de Deus, né? E uma das características da vida cristã é justamente essa, de servir. E você conseguir identificar a necessidade do outro. A gente vê que Rebeca, ela viu essa necessidade no servo de Abraão, né? E ela tentou suprir essa necessidade. E Deus se utilizou dessa característica de Rebeca para mostrar para o servo de Abraão que ela era escolhida por Deus para ser esposa de Isaac, né? Então, a adolescente e jovem que esteja nos acompanhando, que esteja ouvindo essa aula, esteja sempre se espelhando, né, moldando a sua vida de acordo com a palavra de Deus, para que essas características cristãs possam estar
dentro de você, porque isso é algo natural. Quando a gente se presta a fazer a obra do Senhor, né, a viver a palavra do Senhor, é algo natural. Se você vê alguém, você se torna sensível àquela pessoa, aquele sentimento, né? Então, quando você vê alguém realmente com necessidade, a sua intenção é ir lá e ajudar, de alguma forma, no que você puder. Naquele momento, o que Rebeca podia fazer era dar água, servir água para eles, para os camelos e para o servo de Abraão. E foi isso que ela fez. É verdade. Observando aqui, irmão Felipe, que o irmão colocou, nós sabemos aqui que, no caso de Rebeca, né, a sua disposição em servir não só lhe trouxe preciosos presentes, joias, né, que ela recebeu, né, como lhe trouxe também a oportunidade para um ótimo casamento, né? Então, é muito interessante, adolescente, tenha sempre um coração disposto a servir, né? Rebeca, ela tinha um coração disposto a servir, ela servia ao servo de Abraão, né? Ela serviu, então nós vemos aqui que ela serviu dando água a ele e também aos seus camelos. Ela nem serviu sem interesse, pois até aquele momento ela não conhecia o homem, nem imaginava que vantagens poderia lhe oferecer, mas mesmo assim ela serviu. Não, né? Nós devemos ter um coração disposto a servir sem interesses, né? Todavia, nós vemos aqui os termos, essa atitude de servo, né, em segundas intenções, nós vemos que Deus sempre nos recompensa, né? Então, certamente nos recompensará tudo ao seu tempo. Não, então, façamos hoje, né? Sem ter aquele pensamento de que nós vamos receber, mas sim com o espírito de servir sempre as pessoas. Glória a Deus. E era justamente sobre esse ponto que eu queria tratar agora, caras professora Rosimar e Hanani, que Deus, ele se agrada e recompensa quem está ocupado no serviço, né? É justamente isso, irmão Rosimar. A Rebeca, ela está servindo sem interesse, porque ela não sabe o que está lhe aguardando, mas ela está servindo ainda que isso lhe custe, porque, irmão, já é trabalhoso ela sair de casa para ir buscar água fora da cidade e voltar para casa carregando água. Imagine ter que fazer esse trajeto e ainda mais um serviço de alimentar, né? De dar de beber, de matar a sede daqueles servos e também daqueles animais. Então é um trabalho pesado, mas ela está na sua juventude, ela tem força, como diz o subtópico 3, que é aqui que eu encerro, ela é forte, porque há um vigor e uma força maior no jovem, ou pelo menos é preciso ter. E aí, traz nessa palavra também que a irmã Hanani falou, nós precisamos nos ocupar na obra do Senhor, em servir. Por quê? Porque vale a pena servir ao Senhor, estar ocupado nas suas coisas, estar ocupado no serviço, estar ocupado mediante a necessidade que nós diagnosticamos e sendo canal de Deus e úteis para abençoar outras pessoas. Então, um adolescente, ele precisa entender que se ele estiver ocupado na obra do Senhor, se ele investir tempo em servir ao Senhor, quando ele menos esperar, o Senhor já reservou bênçãos que, mediante esses esforços e essa ocupação, lhe serão recompensa, lhe serão bênção, porque como a irmã Rosimar falou, Deus tem casamento para nós, porque é a sua vontade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Estar no centro da sua vontade. E aí, para encerrar a minha fala, a providência de Deus, ela anda mediante a responsabilidade humana. Havia uma providência de Deus pronta para Isaac. Casamento, a prosperidade, a bênção. Só que Abraão precisou tomar uma atitude de forma responsável em dizer, ele não pode se casar com nenhuma das mulheres daqui. A mulher do meu filho precisa ser de lá. E tem outra coisa, meu servo. Se ela não quiser vir, ele não vai voltar para lá, não. Há uma responsabilidade, porque a providência de Deus, ela anda mediante a responsabilidade do homem. Eu preciso estar na vontade e no centro da vontade de Deus. Porque a bênção e a providência de Deus não vai me encontrar se eu estiver fora da vontade de Deus. Se eu estiver fora dos caminhos de Deus. Se as minhas decisões forem irresponsáveis. Então, há uma responsabilidade sobre nós de alcançarmos as bênçãos. E aqui sobre Rebeca é o quê? Que é do serviço, de estar ocupada, de estar servindo. Mesmo sabendo que não há nada a receber, porque ela não sabe, não está no seu coração, mas quando ela me esperar, há uma bênção e uma prosperidade sobre a sua vida. Então, o nosso adolescente, o nosso aluno, ele precisa entender que é necessário estar ocupado nas coisas de Deus, de servir ao Senhor, sabendo que Deus ele é misericordioso para nos
abençoar. Este é o tempo. A adolescência, a juventude, este é o tempo. Por quê? Porque é a força para vencer o maligno, para vencer o pecado, para vencer as tentações, para servir ao Senhor. Este é o tempo. Então, caro professor, diga ao seu aluno, diga ao seu adolescente, esse é o tempo de servir ao Senhor. Ah, não, mas eu vou aproveitar fazendo outras coisas. Não vou carregar água, não vou dar água a camelo, não vou dar água a servo. Não, esse é o tempo. É o tempo que nós temos força. É para esse tempo que Deus nos chamou para servir na sua casa. E pode ter certeza, caro aluno, se você está nos assistindo, caro pai, e você, professor, que vai transmitir a sua aula, se o adolescente se comprometer em servir ao Senhor com alegria, se ocupar nas coisas de Deus, como foi dito aqui, se ele buscar primeiramente o reino de Deus, não é desprezando as outras, é sabendo que restará tempo também para as outras, Deus o abençoará de uma forma grandiosa e preparará tudo até o seu casamento, até o seu futuro, até as bênçãos vindouras, o Senhor há de preparar, o Senhor há de recompensar. Encerrando assim o tópico 2, nós adentramos aqui no tópico do número 3, que é o casamento de Isaac e Rebeca. O casamento de Isaac e Rebeca. Já foi dito aqui, cara, a professora Hanani, que Isaac esperou 40 anos por este momento. Muito tempo, aguardando a bênção de Deus, debaixo da obediência do seu pai, debaixo da dependência do Senhor, em oração. E o que eu acho lindo, o que eu acho interessante, irmã Hanan, já que nós estamos falando sobre... E o tema casamento perdura muito nessa lição, já que nós estamos falando disso, é necessário dizermos que Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, até naqueles que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos, mas Deus, na sua onisciência e na sua providência, já está preparando até aquele ou aquela que nos ajudará a cumprir o seu propósito. É verdade. É verdade. Quando a gente confia em Deus, né, a gente alcança a vitória. E Deus, ele realmente prepara aquele que vai nos ajudar, porque nós temos uma missão, né? Deus nos dá uma missão para fazer na obra dele aqui na Terra, e nós precisamos ter aquela pessoa, aquele ajudador, aquela ajudadora do nosso lado, né? Então, não foi diferente com Isaac e Rebeca, né? E para iniciar esse tópico 3, fala um pouco sobre o encontro de como o servo encontrou a Rebeca, né? A gente já falou aqui um pouquinho de que ele chegou no poço, pediu água, fez uma oração, né? E que Deus respondeu aquela oração. E que esse servo ele foi obediente, né? Tanto em buscar a Deus como em esperar a resposta de Deus para conhecer se realmente aquela era a jovem de quem ele estava buscando, né? Nós vemos na história de que quando ele chegou, que ele orou, e antes mesmo dele terminar essa oração, Rebeca já vinha, né, em busca de água no poço. Ele pediu a água e ela prontamente serviu a ele e aos que estavam com ele e se ofereceu para servir aos seus camelos, né? Então ele não falou nada, ele não disse que não precisava, achando já adiantando, né, a resposta, achando que já tinha a resposta de Deus. Ele realmente esperou ela servir água para todos os camelos, para assim, quando todos estivessem saciados, que ela fosse embora a ele dizer, não, realmente é ela, porque eu não pedi nada, foi ela que decidiu fazer, veio dela. Então, realmente, essa é a resposta que eu estava esperando do Deus do meu Senhor, né? Então, nós vemos esse encontro de que Rebeca, ela tinha uma vida, digamos assim, de intimidade com Deus, porque para ela ser escolhida por Deus para estar com Isaac, com certeza ela tinha uma vida de intimidade com Deus também, né? Ela buscava conhecer as coisas de Deus. Então, ela foi usada por Deus para isso. E Deus encaminhou as atitudes dela para que naquele momento, no momento certo, ela fizesse o que era para ser feito, de servir e atender aqueles senhores, né? E muito bonito também é o encontro dela com Isaac, né? Depois disso, ela chamou, ele perguntou se podia pousar na casa dele,
dela e ela levou até a família e fez saber de tudo que estava acontecendo, né? Continuando aqui um pouco da história para as pessoas não se perderem um pouco. Então, quando chegou lá, o servo contou toda a história do que tinha acontecido, do que o seu senhor tinha mandado ele fazer. E o bonito é que a própria família reconheceu, né, que aquilo vinha de Deus. Não só a família, mas ela mesma, porque ela tinha a autonomia de escolher ir ou não. Porque ele disse, não, ela tem que ir comigo lá para a terra do meu senhor, ele não vai vir aqui, para poder se casar com ele. E ela prontamente aceitou ir, aceitou se distanciar da sua família, né? Aceitou aquele chamado de Deus. E a gente vê que aquele jovem que busca a Deus, que busca viver a palavra de Deus e que espera em Deus, né? Lá no final ele vai alcançar a vitória. E é uma das lições que nós tiramos dessa questão do casamento de Isaac e Rebeca, da espera em Deus, esperar a pessoa certa e esperar o momento certo para poder ter o casamento, né? A palavra de Deus fala sobre o jugo desigual. Nós vemos lá na atitude que Abraão tomou de escolher uma esposa para o seu filho, de que ele não queria que fosse tirado lá das Cananeias. Tinha que ser do meio da sua parentela, né? E a Bíblia nos fala, lá em 2 Coríntios 6, 14, 15, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou comunhão pode ter a luz e as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e descrente? Isso, a história de Isaac e Rebeca nos traz como exemplo isso, de que imagine se Abraão fosse buscar uma esposa para o seu filho lá no meio dos cananeus, né? Será que Isaac conseguiria alcançar as bênçãos de Deus na sua vida por causa disso? Então, a escolha que nós fazemos em estar debaixo da permissão de Deus, debaixo da orientação de Deus, e saber fazer como servo do Senhor, saber identificar a pessoa que Deus tem preparado para nós é muito importante. E saber também onde procurar, porque nós temos que procurar dentro da nossa parentela, dentro do nosso convívio. Então, não é em bares, não é em festas, não é em outros lugares que você vai conseguir encontrar aquela pessoa que Deus preparou para você. É servindo ao Senhor, é dentro da casa de Deus, é você quando sai para fazer um evangelismo, aquela pessoa está indo com você, né? Acompanhando. Então, esses serviços que você faz dentro da igreja, Deus vai preparando o caminho, né? E preparando você e o tempo para que quando a pessoa certa, quando for o momento certo, Deus vai revelar para você. Então, lá em 1 Coríntios 6, 18, fala um pouquinho sobre a questão da sexualidade, que o nosso corpo, quando nesse momento de adolescência para a juventude, né, os hormônios eles explodem, então a palavra, ela manda fugir da imoralidade sexual. E quando a gente se ocupa com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo, o que é que vai acontecer? Nós vamos conseguir adormecer estes sentimentos, ou esses hormônios, digamos assim, e vamos conseguir esperar o tempo certo de Deus, né? Porque nós estamos buscando fazer as coisas de Deus. E uma coisa também muito importante que nós temos que entrar aqui um pouquinho no assunto, porque é tanta coisa dentro desse assunto de casamento, estou tentando reduzir aqui um pouquinho. Pontos importantes. Não se deixe enganar com as companhias. A Bíblia nos traz lá em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que ter cuidado com as nossas amizades, com as nossas companhias, porque Deus pode ter preparado um marido para você, uma esposa, e você se desvia do caminho que Deus tem preparado por causa das más companhias, das más influências. Então, a importância, eu tenho certeza que Deus me abençoou, Deus me deu um marido
abençoado, maravilhoso. Por quê? Porque eu fazia a obra do Senhor, eu estava empenhada em buscar a Deus. E Deus, ele me abençoou por causa disso. Eu tenho consciência disso. Eu não fui atrás de marido, não fui atrás de um namorado, não disse as características que eu queria, né? Deus, ele preparou e trouxe até mim. Então, as minhas companhias eram dentro da igreja e dentro da minha casa, né? Então, estava todo um contexto ali dentro da perspectiva cristã, da perspectiva bíblica. Eu buscava fazer as coisas de Deus, então Deus, ele veio e me abençoou. E no momento certo, trouxe a pessoa que ele tinha preparado para mim, né? Então, como jovens cristãos, nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com quem nós escolhemos andar, cuidado com as escolhas que nós fazemos ao servir, né? Vamos dar preferência às coisas de Deus, vamos dar prioridade a fazer as coisas de Deus. A Bíblia nos fala que os jovens, eles têm que cuidar das coisas de Deus. O mundo hoje, ele exige que você tenha formação, tenha muito conhecimento, que você trabalhe. Você precisa, até porque para sobreviver a gente precisa trabalhar e ter a nossa renda, né? Mas as coisas de Deus são muito importantes. Então não deixe de ir para o culto por causa de ter que fazer um trabalho. Ou faço o trabalho antes de ir para o culto, ou faço o trabalho depois que chegar do culto. Pelo menos eu fui ensinada assim, um exemplo de casa. Meu pai, ele fez faculdade junto comigo e com meu irmão. Nós fizemos faculdade juntos. Meu pai não deixava de ir para a igreja por causa da faculdade, nós estudávamos à noite. E ele tirava as melhores notas. O pai, ele nunca foi reprovado por faltar à faculdade para ir para a igreja, graças a Deus. Deus, ele preparou tudo e conseguiu, e ele conseguiu, né? Meu pai conseguiu. Então, foi exemplo para a gente. A gente não deixava de fazer a obra do Senhor por causa da faculdade ou por causa do trabalho. A gente sempre organizava o nosso tempo para não deixar as coisas do Senhor de lado. Então, vamos ter cuidado, jovens, para dar prioridade às coisas de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade, irmã Hanani, perfeito. Os testemunhos, né? Testemunho pessoal também da irmã Hanani. E eu achei muito interessante, gente. É importante dizermos isso, que Deus tinha a pessoa certa para nós no seu aprisco, né? Não é aquela história que não é crente, mas eu vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim, né? No sentido de que vou casar, vou namorar e vou ganhar para Jesus. Não. Jesus tem no aprisco, Jesus tem uma ovelha para você, ele tem a pessoa certa. Assim como ele tinha Rebeca para Isaac, ele tem Isaac para você, adolescente, tem Rebeca para você, no caso moça, no seu aprisco. Ele tem a pessoa certa. E aí, já quero deixar uma dica pedagógica aqui para os professores, você que está nos assistindo e nos acompanhando, que divide a sala em grupo de meninas e meninos, né, e pede para elas, as meninas, enumerar características de um bom esposo e os meninos enumerar a característica de uma boa esposa para que eles possam se identificar com aquilo, né? Eu tenho certeza que elas colocaram característica mediante ao exemplo prático de Isaac, de Rebeca. No caso de um moço, alguém que espera no Senhor, alguém que é obediente ao seu pai, alguém que está dependente de Deus. No caso da moça, alguém que é obediente ao Senhor, é uma serva do Senhor, que trabalha, que se ocupa, que não foge do serviço. Uma moça que se guarda para o seu marido. E aí eles vão enumerando, porque isso é muito importante, professor, para elas poderem colocar na prática e poderem fixar isso nelas e neles, de buscar uma pessoa realmente que tenha algumas características. Entenda que Deus nos deu maturidade para que nós possamos identificar no outro características de uma verdadeira serva do Senhor e de um verdadeiro servo do Senhor. Então, vai ser muito importante essa dinâmica, divide em grupos e pede para cada um enumerar. E aí, quando enumerar, você destaca no quadro, em uma folha, alguma coisa, para que as moças ouçam os moços e os moços ouçam as moças, e cada um vai dizendo para o outro as características, vai causar também uma dinâmica ali, um momento bem descontraído, né, em grupo e em sala de aula, mas o objetivo final é que ele e ela possam entender que, assim como identificar nele e nela característica de alguém que tem Deus na vida e que é diferente, né? Como a irmã Hanani própria falou, nós compreendemos essas bênçãos do Senhor que está entre nós, que entre nós tem moços e moças, para que Deus possa uni-los e conectá-los em um propósito
no matrimônio. E aí, para encerrar minha fala nesse terceiro tópico, ele aguardar a direção de Deus, entender que Deus tem a pessoa certa para ele, e enquanto isso, continuar servindo ao Senhor. Ah, não, mas eu vou aguardar aqui, vou parar de servir, vou parar de trabalhar, vou deixar o trabalho do Senhor. Não, vou continuar trabalhando aqui, o Senhor vai me apresentar, o Senhor vai me direcionar, o Senhor vai me apresentar a pessoa certa e no final vai dar tudo certo, porque essa é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a bênção do matrimônio. Glória a Deus. Para a gente fechar aqui esse terceiro ponto, nós vemos que Rebeca e Isaac se casaram, né? Que foram abençoados por Deus, mas eles enfrentaram dificuldades também. Não quer dizer que quando você encontra a pessoa que Deus preparou para você, vocês vão viver as mil maravilhas. Não, nós enfrentamos dificuldades todos os dias, porque o inimigo ele quer destruir as famílias. A prioridade do inimigo é destruir famílias, né? Destruir a vida em família. Então, o inimigo ele está todos os dias tentando colocando ciladas para que você caia. Isaac e Rebeca, eles passaram por uma grande dificuldade, que foi a esterilidade de Rebeca, né? Rebeca, ela era estéril, também como Sara também, né? Que também era estéril. Mas a forma como Isaac e Rebeca eles atuaram diante dessa dificuldade foi totalmente diferente da que Abraão e Sara atuaram diante da dificuldade, né? De terem filhos. Nós vemos na palavra de Deus que Isaac, no momento em que eles se viram naquela situação de que não podiam ter filhos, Isaac buscou a Deus, né? Então, ele buscou em Deus a cura para a sua esposa, para poder sim ter filhos. Então, que nós possamos procurar em Deus, esperar em Deus pela pessoa certa, e quando estivermos, né, casados com a nossa família, surgiu as dificuldades, busque a Deus. Fazer de Deus o pilar da nossa casa, o pilar da nossa família, a base, né? A nossa família esteja sustentada em Deus, na rocha que é Cristo. E assim, nós vamos conseguir passar por essas dificuldades, né? E sermos vitoriosos lá na frente. Porque quando a gente está seguro em Deus, Deus chega com a providência. Deus chegou com a cura para Rebeca, né? E fez ela ter engravidar de gêmeos. Foi quando ela teve Esaú e Jacó. E nós devemos buscar a Deus nas nossas dificuldades. Surgiu uma dificuldade, surgiu um imprevisto, claro que nós temos que também ter as nossas atitudes e buscar resolver as dificuldades com as nossas habilidades, né? Deus nos dá habilidades para isso. Mas tem dificuldades que nós temos que rapidamente buscar a presença de Deus e saber, Senhor, como é que vamos fazer isso? No caso de Isaac e Rebeca, precisavam de uma cura, eles não tinham como fazer. Naquela época não tinha inseminação artificial, né? Essas coisas todas. Então, eles precisavam que Deus chegasse com uma cura para Rebeca. Qual é a dificuldade que você enfrenta hoje, né? Não como casados, porque você ainda é adolescente, porque o adolescente estiver nos assistindo. Mas busque em Deus, busque saber de Deus o caminho que você vai percorrer para conseguir êxito naquilo. Né? Se for algo que não chega, você não possa conseguir fazer pelas suas próprias mãos, peça a Deus que faça um milagre, peça a Deus que chegue com a cura, com a providência, né? Confiar em Deus. E por isso, Isaac e Rebeca, eles tiveram esse milagre de ter filhos, porque eles acreditaram e confiaram em Deus, a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. Que bênção, né? Essa lição, que aqui... Imaginando que coisa linda, né? Que vai ser para exemplo dos nossos adolescentes. Nós vemos aqui, o que é que eu quero passar para finalizar aqui, passar para o irmão Felipe, a importância, adolescente, de você entregar a sua vida ao Senhor, trabalhar na casa do Senhor, porque Ele prepara tudo, Ele prepara o seu futuro. Porque quem confia no Senhor está seguro, né? Então, a questão, um conselho que eu lhe dou, adolescente, é que o filho que obedece aos pais, ele sofre menos, porque ele consulta os seus pais. Então, qualquer problema que você tiver, qualquer dúvida, procure os seus pais, converse com eles, converse com o pastor da igreja,
com alguma pessoa que você tem uma certa confiança, uma pessoa que tem uma certa maturidade para que possa lhe orientar, né? Mas saiba que a escolha, quem faz é o nosso Deus. Ore a Ele, confie nele, né? Que Ele, com certeza, Ele vai lhe orientar quem é a pessoa, porque nós vemos, né? Nós podemos observar, Deus nos dá alguns sinais. Muitos jovens começam a namorar, querendo casar, né? E Deus, Ele mostra, né? Porque a gente tem que observar, às vezes aparece um jovem que não gosta de trabalhar, que não obedece os pais. Então, Deus, Ele nos dá alguns sinais que os jovens não estão... quando eu casar, irmã, Deus muda, Deus transforma. Não, ore, peça e observe esses pequenos detalhes, né, que sempre nós observamos. Se ele agiu assim com a mãe dele, vai agir da mesma forma comigo. Então, esse conselho, essa dica que eu dou a você, jovem, adolescente, é que Deus abençoe, que Deus lhe oriente, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Que lição abençoada, tratando sobre Isaac, sobre Rebeca, este casal especial, porque mostra aí um casamento cristão, né, puro, na vontade de Deus, na direção de Deus, na dependência de Deus em tudo. Desde para casar, Isaac esperou 40 anos, para ter filho esperou mais 20 anos, não se apressou. Como eu disse, né, Isaac não se apressou como seu pai Abraão, não quis ali de repente, vou apressar aqui para ter um filho. Não, vou orar ao Senhor. Assim como ele dependeu do Senhor para casar, ele dependeu do Senhor para curar a sua esposa, para que ela tivesse um filho. E então veio a bênção de Deus sobre aquele casamento, sobre aquela família, para que nós possamos entender que quando nós dependemos de Deus e andamos pelo caminho da oração, no final dá tudo certo. Então, que Deus abençoe sua vida, professor, que Deus abençoe você, sua vida, amante da EBD, você que está nos acompanhando aqui nesse podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. É mais um podcast, uma EBD em síntese, em podcast para você aprender e ser edificado. E eu já desejo para você uma aula abençoada, que o Espírito Santo te inspire e que abençoe para que você possa impactar e alcançar a vida dos seus alunos, tendo a certeza que, uma vez mais, Deus falará através de você. Entenda que você está formando uma geração nos caminhos do Senhor, nos preceitos e na palavra de Deus, e essa geração será a bênção, não só no futuro, mas já no presente, frutificando na obra de Deus. Que Deus abençoe. A paz do seu irmão Rosimar, a paz do seu irmão Hanani, fiquem à vontade aí para saudar os nossos irmãos em nome de Jesus. Pai do Senhor, professor, que Deus abençoe a sua aula, que sua aula seja uma aula produtiva, e a você, adolescente, quem espera em Deus, não existe a possibilidade de ter uma escolha errada. Que Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus por mais uma aula. Obrigada por estar conosco, por nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua aula, você adolescente, que essa aula possa acrescentar, né? E que você possa seguir o exemplo de Isaac e de Rebeca, de buscar ao Senhor para tomar as suas decisões, que as bênçãos do Senhor chegarão na sua vida. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus já preparou cada detalhe, porque no nosso futuro ele já está nos aguardando. Então, creia, espere, confie no Senhor, porque ele tem o melhor para nós. Que Deus abençoe, uma aula abençoada para você, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.